É importante dizer que esse Danilo nunca mudou. Uhum. Nunca mudou. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Não interessa se é lá no início ou se agora a pessoa é a mesma. Isso é uma coisa que eu acho importante sempre falar, porque ele não mudou. Como é que você entrou para esse bastidor da TV? É por isso que eu me sinto uma impostora até hoje, porque... Hoje vai cair essa farsa. Hoje vai cair a minha máscara. Mas assim, ao mesmo tempo é bom, porque foi puramente as pessoas olhando o que eu escrevia, né? Eu criei uma conta no Twitter, que era uma rede social que eu não tinha parentes, não tinha amigos, porque era tudo em inglês, né? Apesar de eu não saber falar inglês, mas assim, era uma rede que eu sabia que não ia ninguém ali, né? Tinha o Orkut, tinha o Facebook. Então, eu tô aqui sozinha, eu posso falar o que eu quiser, que ninguém vai ver. Então, eu me extravasava ali. Eu escrevia, assim, coisas absurdas, assim. Não... coisas que eu gostava de pensar e escrever. E aí, meu perfil começou a crescer. E as pessoas me conhecerem através do Twitter. De repente, eu virei tipo uma influencer no Twitter. Comecei a ganhar dinheiro com o Twitter, na época que o Twitter estava em alta. E os comediantes começaram a virar meus amigos, assim, de Twitter. Comediante, roteirista. E começaram um ou outro a me chamar para escrever mesmo. Então, eu escrevi muita piada, escrevi para blogs, né? A Turma do Sensacionalista, o Quibi Louco. E assim foi indo até eu conhecer o Danilo. E eu lembro que nessa época a gente conversava muito no Twitter. Eu sugeria muita coisa para as redes dele e tal, né? E aí ele falou assim, olha, um dia se surgir uma vaga no meu tal que já tinha Agora é Tarde, eu vou te indicar. Não vou te colocar, eu vou te indicar. E aí Patrick Maia saiu. E aí eu fui fazer o teste para essa vaga e passei no teste, né? E não era do sofá, infelizmente. Ah, que pena. Você achou que era grande? Não é? Poxa vida, era a minha chance. Você lembra como é que foi esse teste? Era escrever um quadro? Era para escrever um monólogo de algum factual. Eu lembro que eu escrevi. E sugerir ações para convidados, para artistas. Suponhamos que a Sandy vai. Que ação que você ia sugerir para ela? Aí eu fiz lá num arquivo de Word. Quem estava fazendo seleção era o Palito, lá, o chefe de roteiro lá do Danilo. E aí o Danilo falou assim, ó, capricha no teste, que o Palito é chato. E aí eu, beleza, fiz tal, né? Mandei, mas assim, naquelas, né? Nossa, tinha um monte de gente, tinha galera do Twitter, comediante concorrendo para a vaga. Então eu fiz assim, eu já estava me sentindo muito feliz de estar participando daquilo. Aí um belo dia eu tô lá, dirigindo, né? Tô na rua. E toca meu telefone, era o diretor do Agora é Tarde, dizendo que o Palito tinha gostado do meu teste, para eu ir no dia seguinte lá conversar com eles. Que beleza. E entrei assim. Que beleza. Olha que interessante, vocês conheceram o Danilo em pontos distintos da carreira. Você conheceu um Danilo dando Twitter. Oportunidade. Você conheceu um Danilo pedindo oportunidade. Ah, é verdade. Não é? Olha como é que foi esse início do Danilo. Você estava na turma onde o Danilo foi bater na porta e falou, ó, eu também tenho meu textinho, eu quero fazer isso que vocês fazem. Tá. Então, é importante dizer que esse Danilo nunca mudou. Nunca mudou. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Não interessa se é lá no início ou se agora a pessoa é a mesma. Isso é uma coisa que eu acho importante sempre falar, porque ele não mudou com a fama. É verdade. Ele é a mesma pessoa. Ele nunca chegou a pedir, falar assim, não, por favor, eu quero fazer. Porque como ele era muito bom, e a gente meio que trocava ideia no Facebook, como é que era o nome daquele? Orkut? Orkut, Ele ficava fazendo as traquinagens dele lá no Orkut, e aí tinha as páginas dele lá, e eu entrei num blog dele. A gente começou a falar, ele falou, né, que ele gostava de fazer stand-up, gostava de stand-up, e aí ele falou, vê o meu blog aí, mas ele nunca foi muito pidão nesse sentido. Ele foi pelo talento mesmo, porque ele falou, olha, meu blog é aqui, daí eu entrei no blog, era de chorar de rir. Eu lembro da cena, eu num computador, naquela época que a gente ficava na frente do computador. O Pentium 100. Exato, com aquela torrezinha assim, eu morrendo de rir no blog dele, dos textos dele no blog, que era exatamente o que ele é até hoje, né?
E aí eu falei, cara, você tem que fazer stand-up. Ele, eu vou fazer uns textos aí, eu vou te mandar. E me mandou por e-mail algumas coisas. Falei, nossa, isso é muito bom, você tem que fazer com a gente. E eu comecei a botar pilha nele. E a gente se encontrava que era muito legal, eu não sei se vocês fazem isso até hoje, se fazem isso hoje, que é se encontrar pra ver as piadas uns dos outros. Que era uma coisa que a Judy Carter, na época, falava pra fazer, e que chamava Comedy Buddy, que é o amigo do comediante, que é a pessoa que fica ali falando, essa piada não funciona, essa piada funciona. E a gente levava isso à risca. E na minha casa, toda semana, a gente lia as piadas novas que a gente ia fazer. Isso. Muito. Muito. Tenho muita piada minha, foi o Danilo que me deu, outras que o Rafinha me deu, e a gente ia trocando. É um brainstorming, né? Muito. Fazia muito isso. É de uma época onde o humorista, ele criava a piada e ele falava, isso vai funcionar melhor na boca do fulano. O que a gente faz muito isso. O que hoje tem um ego que impede dos comediantes fazerem isso. Tem uma coisa que eu faço. Eu escrevo meu texto e eu mostro para meus amigos que fazem comédia. O que você acha? Você acha que isso aqui faz sentido? Mas é pelo WhatsApp mesmo. Sim. Aí um outro fala assim, isso aqui, se você botar isso, fica legal. E vice-versa. Às vezes os meus colegas me mostram, muita gente me mostra texto, né? Meninas também. O que você acha? Aí eu sempre coloco em negrito lá, né? Onde eu acho que pode... Então a gente faz essa troca via WhatsApp. Vocês era pessoalmente, devia ser melhor ainda. A gente fazia pessoalmente e o Danilo ia muito. E nesses encontros, ele ajudava a gente, já sem se apresentar, mas estava lá com a gente sempre. E aí eu falei, bom, faz um... Eu não sei se ele foi cobrir alguém ou se ele foi direto fazer um open mic. Eu sei que ele fez um open mic no Clube da Comédia. E nesse dia do open mic, assim, quando ele subiu, ele já... Por mais tímido que ele fosse, ele era muito tímido no início... Ele já mostrou... O texto dele já era incrível. Ele já mostrou um negócio diferente, assim. E aí a gente falou, não, vamos deixar o Danilo aqui para ele substituir a gente. Não, ele tem que entrar. E ficava eu e o Oscar muito botando pilha para o Danilo entrar para o Clube da Comédia. Teve uma briga nossa lá para ele entrar, não entrar. Deu tipo 1 mês, 2, assim, depois do primeiro open mic, a gente já chamou ele. Mas a briga era porque... Pra mim, ele ia estourar em algum lugar. Eu falei, esse cara vai, tipo, a gente tem que ficar com ele aqui. Porque se ele não estiver aqui, ele vai... Ele vai estourar em outro lugar e a gente vai ter perdido ele. Exatamente, ele vai ser bom e esse cara é incrível. Chama ele. E aí ficou ali uma discussão no início pra saber se ele entrava ou não. E aí, depois de uns 2 meses, ele começou a substituir a gente e aí entrou pro elenco mesmo. Depois de um tempo. Quem é que fazia parte do Clube da Comédia nesse tempo? Que é a turma original, não é? Sim. Bom, começou com o Henrique Pantarotto, que ficou um tempo e saiu, bem no início. Henrique Pantarotto, Marcelo Mencio, Rafinha, Oscar e eu. E Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro estava desde o início também. Daí, na época que o Danilo entrou, o Márcio Ribeiro estava saindo. Porque o Márcio, ele começou a sofrer muito. Porque a gente tinha uma regra de escrever texto novo todo mês, fazer 15 minutos novos, inteiros novos todo mês. E era muita coisa. Porque era uma puta pressão, tinha que funcionar. Então, o Márcio começou a se sentir muito pressionado e ele falou, cara, eu não tô aguentando isso, eu tô doente, eu não aguento essa pressão. E a gente pressionava mesmo. E ele resolveu sair. Logo depois, uns 2, 3 meses depois, ele montou o ao vivo depois. Mas, enfim... O Márcio saiu, aí entrou o Diogo Portugal e o Danilo. E o Henrique Pantarotto saiu também, logo no início. Então, o oficial mesmo, que ficou por mais tempo, foi Marcelo Mansfield, eu, Danilo Gentili, Oscar Filho e Rafinha Bastos. E o Diogo, porque ele ficava em Curitiba, às vezes, mas os 5 sempre estavam. Sempre estavam. Que ficaram mais tempo. Olha a turma, não é? Você vê, realmente é a turma que todo mundo que estava nessa... Sim. De um privilégio isso, né? Você viver isso, né? Não é? Bem assim, eu provavelmente... a gente tava na plateia, né? Tinha as viradas culturais também, stand-up comedy. A gente fazia também. Que louco. A gente tava na plateia pensando assim, um dia eu vou ter coragem de fazer isso aí, que esses caras fazem. Você viu nesse corte que aqui, de vez em quando, rola um papo bem sério também, não é?
E papo como esse que você acabou de assistir, tem um monte aqui no canal. Então, olha só, sai desse vídeo agora e vai procurar, porque com certeza você vai encontrar muita coisa que vai te surpreender. E aproveita que está por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal. Valeu, até mais!